Eu estou aqui na cidade de Humberto de Campos, onde recentemente foi encontrado um destroço de um avião do B-25, né? Essa peça, ela faz parte, esse destroço, ela faz parte de um dos momentos mais terríveis que a humanidade já viu, da maior insanidade do homem na Terra, da maior loucura, né? Foi um avião que foi utilizado com muita, digamos assim, precisão. Era um avião considerado de nível médio, porém um avião muito robusto, tinha uma autonomia de mais de 2.000 quilômetros, podia transportar diversas bombas, né? E era um bombardeiro considerado, digamos assim, um avanço tecnológico da época. Esse avião ele tá diretamente relacionado com ele ajudou a parar a maior máquina de guerra mais mortífera que a humanidade já viu, né? Que ela começou quando aquele baixinho de bigode casqueiro, aquele baixinho de bigode austríaco, que quis ser muitas coisas, né? Esse avião tem tudo a ver com aquela época. Primeiro ele quis ser pintor, mas o cara, como pintor, não servia para nada, só pintava, acho que só ele e a mãe dele como mensageiro, inclusive foi condecorado. Tá? Aqui em Humberto de Campos, apresento para vocês o trem de pouso do B-25. Vamos lá, o que está escrito aqui? Este destroço pertence a uma aeronave de guerra dos Estados Unidos que caiu em 1943 na Baía do Tubarão, proximidades do povoado Ilha Grande, Humberto de Campos. Trata-se do bombardeiro B-25D, que na queda vitimou fatalmente 6 militares norte-americanos. A aeronave integrava a rota África-Brasil na Segunda Guerra Mundial e seguia para o norte da África, onde participaria de confrontos de guerra. Meus amigos, eu estou diante de um destroço, estou colocando a mão aqui no destroço, que faz parte da história na Segunda Guerra Mundial. E esse avião B-25, ele ajudou a combater a loucura expansionista do Império Japonês, né? Quando o Japão almejava aumentar seus territórios, né? O Japão chegaram à conclusão que não tem petróleo, não tem carvão, não tem porra nenhuma. Vamos dominar, vamos tomar na marra. Pois é. E aí eles tinham um problema. Para eles fazerem isso, teriam que tirar os Estados Unidos do caminho, tá? E aí eles fizeram aquela bobagem lá, né? De atacar aquela base naval de Pearl Harbor. Um ataque surpresa da aviação japonesa atingiu em cheio a história da geopolítica a 7 de dezembro de 1941. O alvo na altura foi a base naval norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí, e precipitou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. 7 de dezembro de 1941. Só que no próprio Império Japonês tinha um camarada que tinha morado nos Estados Unidos, tinha estudado nos Estados Unidos, que era o almirante Yamamoto. Esse foi o único que chegou e falou assim: não vai invadir, não vai fazer besteira, eles são muito, vão mexer a onça com vara curta. Aí alguém deve ter dito lá no Império: Yamamoto, tu tá aqui. Inox, 78 anos, totalmente preservado. Estou botando a mão aqui, um pedacinho da história. Esse avião fez parte de uma história tenebrosa. Essa peça agora vai fazer parte aqui do museu aqui em Humberto de Campos, né? É uma prova de que o Brasil ele era usado na época como base de abastecimento, e a Segunda Guerra teve sua passagem por aqui, por Humberto de Campos, né? Pedacinho da Segunda Guerra Mundial, B-25. Esse avião ajudou a frear a Terra do Sol Nascente e a Alemanha insana de Hitler. Aqui em Humberto de Campos.
historiazinha não oficial sobre algumas pessoas tentam explicar essa revolta de Hitler com a humanidade, né? Porque essa insanidade dele não se sabe ao certo, mas estima-se que entre 50 milhões de vidas a 80 milhões de vidas foram perdidas na Segunda Guerra Mundial. E tento explicar dizendo o seguinte: quando Hitler foi ferido com gás mostarda dentro de sua própria trincheira, né, explodiu uma bomba de gás mostarda dos alemães dentro da própria trincheira, eles usavam esse gás, né? Esses estilhaços teriam arrancado uma das bolas de Hitler. E Hitler só teria uma bola, hein? Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt Sie? Dass Sie es wagen, Sie meinen Befehl zu widersetzen! Então ele teve problema, ele ficou em fecho, né? E aí ele se revoltou. Então tento explicar essa revolta, porque graças a essa sanidade dele, ele conseguiu causar um evento catastrófico que ceifou milhares de vidas. Imagine, 50 milhões, 70 milhões, 80 milhões. É o que se estima, né? Não se sabe ao certo, nunca se conseguiu conferir 1, 2, 3, 4 quantas pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial, tá? Então dizem que o problema de Hitler, ele queria provar que ele era mais macho do que todo mundo, que ele era mais homem, porque ele se sentia inferior por ter só uma bola. Isso, eu não sei se é verdade, mas existe esses rumores, né, nos estudiosos que estudam a biografia de Hitler, que ele teria perdido uma das bolas, por isso ele fez essa cagada todinha, né? Ele deve ter pensado assim: eu vou voltar pra fuder como eu me quebrei uma bola, agora vou voltar pra fuder. Uma outra historinha interessante a respeito desse baixinho casqueiro é que o avô de Hitler, isso a gente não sabe se é verdade, são aqueles rumores que, né, que o avô de Hitler teria tido um caso com uma judia, né? Então Hitler tinha sangue judeu. Mas não se sabe se isso é verdade. Outra questão também é que ele usava uma cruz de ferro, que foi a condecoração que ele recebeu quando ele foi ferido pelo gás mostarda, que ele teria supostamente perdido uma das bolas, né? E ficou cego por um período. Quem salvou ele, que era o comandante dele, que escutou os gemidos e os pedidos de socorro de Hitler, foi um comandante dele, era judeu! Era judeu! Por que esse cara não deixou ele morrer, rapaz? Não, foi salvo por um comandante dele, alemão, que era judeu. Algumas curiosidades interessantes que nos levam a pensar que Hitler tinha realmente proteção de coisa ruim, né? Eu não me canso de falar isso, porque ele, em determinado momento, quando a Alemanha invadiu a França, logo na Primeira Guerra, Hitler ficou na mira de um soldado francês, Henri Pende, se não me engano é o nome do soldado. E o próprio Hitler falava isso. E ele ficou estático, ficou parado a mais ou menos uns 10 metros, e o filho da puta do soldado não atirou! Não atirou, era pra ter estourado os miolos, não atirou! Conta a história, né? O próprio Hitler contava isso, que ele veio predestinado a uma grande causa na cabeça dele, né? Ele estava predestinado a uma grande causa do coisa ruim, só pode. Essa história das bolas, eu não sei se é verdade. Por isso, ele agora deve ser secretário do coisa ruim, porque pela maldade que esse cara causou, pela perseguição, 6 milhões de judeus, rapaz, eu vou te falar uma coisa, vai gostar de matar os outros assim lá pra cá, achar prego, meu irmão. É doido. E pensar que esse camarada queria ser padre, né? Agora imagine, padre Hitler, não tem nem como. Rapaz, agora é impressionante, porque aquele cara baixinho daquele chegar na Alemanha e trilhar o caminho que ele trilhou, né? Era um simples mensageiro no exército, nem alemão ele era austríaco, e enfim, achar que tentou tomar o poder, tomou o poder na hora certa, no momento certo, né? Tirou proveito da crise na época que a Alemanha vivia, né? Causada pelo Tratado de Versalhes, que fez o povo alemão ir para a miséria, né? Caiu, o povo alemão passava fome. Naquela época era comum se ver o dinheiro alemão sendo queimado para aquecer as pessoas, né?
O dinheiro alemão valia menos do que lenha. Tanto é que eles queimavam, né, para se aquecer em cestos de lixo, né? Então assim, o cara sair da Áustria, ser alemão, chegar lá, tomar o poder, ter esse crescimento, eu só vejo uma explicação. Mas nenhum ser humano teria essa capacidade, coisa ruim abrindo os caminhos para ele, já para que ele fizesse essa maldade toda. Tá? Eu não acredito em predestinação, mas isso fica complicado, a gente imaginar como é que um cara desse conseguiu fazer isso. E o que isso tem a ver com esse avião? Esse avião ajudou a combater esse mal, ajudou a combater a aliança do eixo, né? Japão, Itália e Alemanha, ajudou a combater. Esse avião levantou a moral dos americanos logo após o ataque do Pearl Harbor, porque foi esse avião que foi usado para bombardear as cidades japonesas, logo depois do ataque do Pearl Harbor, né? E esse avião ajudou a frear a máquina de guerra alemã. Esse avião ajudou a colocar a bunda de Hitler no lugar onde ela deveria ficar, tá? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado. Até a próxima curiosidade.